Eu quero convidar você essa noite para, a partir do texto que vamos ler, a partir da mensagem que vamos entregar, tomara todos nós saiamos daqui desejando fazer algo importante de fato com as nossas vidas. Faça algo importante de fato. É sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Talvez você se sinta tão pequeno, não é? Tão incapaz de grandes coisas. Mas também eu nem falei para você sair daqui e fazer grandes coisas. Eu falei para você talvez sair daqui e fazer algo importante. Não é? As coisas não precisam ser grandes necessariamente para que elas sejam importantes. Nós não precisamos nem de talentos muito especiais, de dons muito especiais. Não é? Às vezes a gente pensa que só é possível fazer algo importante se a gente fizer algo da magnitude de Moisés, ou de Abraão, ou de Davi, enfim, dos grandes heróis aí da fé e da palavra de Deus. Mas Deus não usou apenas esses homens. Deus vem usando pessoas ao longo da história, e pessoas simples, não é? Usando os seus talentos simples, muitas vezes a sua personalidade, o seu jeito de ser. Deus, inclusive, trabalha isso, não é? Ele usa o nosso jeito de ser para a glória do nome dele, para glorificá-lo de alguma forma. Então, não fique o tempo todo se comparando, não é, com os outros, para pensar, bom, se eu fosse como aquela pessoa, então sim, aí Deus poderia usar a minha vida. Se eu tivesse aquele dom, se eu tocasse como o irmão fulano, se eu cantasse como o outro irmão, se eu soubesse dançar ou pregar, então Deus usaria a minha vida. E aí o tempo vai passando e a gente não se dá conta de que a gente pode fazer algo importante para Deus, mesmo sendo nós simples como somos, não é? E tomara você sempre se veja assim, como alguém realmente simples também, porque Deus trabalha na simplicidade muitas vezes. Esse é o nosso desafio hoje aqui, em nome de Jesus. Notar, perceber, não é? Como Deus pode fazer coisas extraordinárias através de pessoas ordinárias, através de pessoas simples, de pessoas comuns como eu e como você também. Eu louvo a Deus porque Ele tem me dado esta oportunidade de ler a sua palavra e de Deus falar com a gente muitas vezes, né? Às vezes de forma despretensiosa, o Senhor vai falando e vai enchendo o coração da gente, isso é tão bom, é tão agradável. Tomara você descubra ou redescubra o tesouro que é a palavra de Deus e como Deus pode falar conosco e como Deus fala conosco por meio da sua palavra. Bom, João capítulo 1, eu falei 37, mas no 35, João capítulo 1, versículo 35, e aí nós vamos ler do 35 até o 51, tá bom? Está escrito assim na palavra do Senhor. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o mestre, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, talvez você deve saber que dos discípulos de Jesus, dos 12, 10 morreram martirizados, foram mártires. Uns foram decapitados, apedrejados, serrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, sei lá. Mas o fato é de que dos 12, fora Judas, que acabou se suicidando, e João, que a história diz que morreu de velhice, morreu de morte natural, os demais todos foram mártires. Morreram por amor a Jesus, morreram pela causa do Evangelho. Não titubearam, entregaram as suas vidas à morte, porque entenderam que valia a pena, não é? Que aquilo que estavam fazendo era algo importante aos olhos de Deus e que não dava para negociar isso. E que estariam prontos a morrer pela causa do Mestre, porque estavam dispostos a viver por esta mesma causa. Dificilmente alguém que não esteja pronto para viver para Jesus estará pronto para morrer por Jesus. Via de regra, os que são capazes de morrer por Jesus são aqueles que já decidiram viver por Ele, consagrar suas vidas a Ele, viver intensamente, não é? Colocar a sua vida e os seus dons e até a sua personalidade e o seu jeito de ser a serviço de Jesus. Eu fiquei pensando sobre esses apóstolos, discípulos de Jesus, e fiquei avaliando a vida deles. Eu falei que nós deveríamos tentar fazer algo importante de fato, e essa palavra ficou assim na minha mente, tem algumas coisas que são engraçadas. Fato, não é? E eu então associei essas palavras, essas letras, aos nomes de alguns desses discípulos, dos quais eu queria falar com vocês essa noite aqui. De fato, a palavra fato, por causa de Filipe, não é? Eu amo esse nome, por causa de André e por causa de Tomé. São 3 dos menos famosos, né? Sempre que se fala dos discípulos de Jesus, o que vem à nossa mente são os 3 principais ali, né? Pedro, Tiago e João, são sempre esses os que, de forma mais recorrente, vêm à nossa mente, da vida dos quais a gente tira lição para nós. Mas eu queria que nós tirássemos lições da vida desses 3 outros hoje, de Filipe, de André e de Tomé. Dizem que Filipe morreu enforcado em Hierápolis, uma cidade grega, depois de pregar o Evangelho de forma muito intensa naquele lugar. André foi crucificado também, não numa cruz como a cruz de Jesus ou como a cruz de Pedro, mas ele foi crucificado em forma de X. Não sei se você ouviu falar sobre isso, mas sobre a cruz de Santo André, não é? Ele morreu em uma cruz cruzada, né? Em forma de X, assim, e a partir daí esse X ficou marcado como a cruz de Santo André. E o Tomé, dizem que ele morreu enquanto estava na Índia pregando o Evangelho, e foi um dos 12 apóstolos, talvez um dos que mais intensamente pregou o Evangelho. Tomé, assim, pregou o Evangelho com uma intensidade enorme. Filipe tinha acessibilidade, André tinha praticidade e Tomé tinha intensidade. E são coisas que são muito comuns na nossa vida, não é? Às vezes a gente pensa que nós precisamos de grandes dons, de grandes talentos, mas Deus quer e pode nos usar assim como nós somos. E eu fiquei pensando essa tarde em pessoas que eu conheço, que nós conhecemos, que são do nosso convívio e que são extremamente acessíveis. Essas pessoas são tão acessíveis que elas parecem até onipresentes, onde você vai, você as encontra. Em qualquer dia, em qualquer horário que você buscar por elas, você encontra essas pessoas. Elas têm facilidade de agregar
vidas em seu entorno, e elas às vezes não se percebem dessa capacidade que elas têm, de estar sempre cercado por gente, sempre cercado por outras pessoas. E isso pode ser usado e deve ser usado em prol do reino de Deus. Tudo que nós temos ou somos pode e deve ser usado para o reino de Deus e para a glória de Deus. E eu comecei a perceber como Filipe era uma pessoa dessas assim, que são muito acessíveis. É aquelas pessoas que conhecem todos os assuntos, conhecem todo mundo, é conhecido por todo mundo que passa na rua acena para elas, todo mundo as conhece pelo nome, é um negócio impressionante, não é? Eu não sei se você conhece alguém assim, mas olha o Samuca, por exemplo, o Samuel, não é? O Samuel é uma pessoa extremamente acessível. Procure o Samuel a qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite, e você encontra ele. Você encontra o Samuel nos lugares mais diversos possíveis. E todo mundo conhece ele, já viu? Não sei se você já teve a oportunidade, eu estou sempre com o Samuel. E todo mundo passa, ô Samuca, tudo bem, Samuca? E o Samuca conhece todo mundo. Ele conhece o camarada da borracharia, da mecânica, da elétrica, qualquer coisa que você precisar. Desde o médico mais famoso até o catador, o coletor, são amigos do Samuca, que você pode procurar, que ele indica para você alguém. Ele é naturalmente acessível. Olha a Luciana Porto, ela não está aqui, mas a Luciana Porto, ela gosta de estar envolvida com pessoas. Ela mexe com tanta coisa que você fala, mas até isso você faz. Mas você conhece pessoas. Olha o Pedrosa, olha o Jorge, meu amigo, que me dá a honra de estar aqui essa noite, não é? Como é acessível, Jorge? Todo mundo conhece. Vai na FABC. Você sabe quem é o Pedrosa? Todo mundo sabe quem é o Pedrosa. Todo mundo sabe quem é. E ele conhece todo mundo. Pastor, Jorge, eu estou precisando de um negócio lá para a igreja. Pastor, eu sei quem tem. Olha, eu conheço alguém. Olha, vamos ver quem tem. É sempre assim. E eu comecei a observar o Filipe. Ele conhecia todo mundo e era conhecido por todo mundo. Jesus tinha acabado de ser batizado por João. Ele estava na Judéia e Jesus resolve ir para a Galiléia. Não sei se você percebeu aí do texto que nós lemos, mas olha o versículo 43, João 1,43. Eu queria que você, por favor, colocasse aí, minha irmã, isso, por gentileza. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. E encontrou quem? Filipe. Jesus está lá na Judéia, é batizado por João, começa seu trabalho ali, e resolve assim de imediato. Eu vou sair daqui e vou para a Galiléia. E chegando na Galiléia, ao entrar na região da Galiléia, a primeira pessoa que Jesus encontra pelo caminho era Filipe. Porque ele era assim, ele era de se encontrar. Onde você fosse, você encontrava Filipe. Ele gostava de ser encontrado, ele gostava de ser achado, ele gostava que as pessoas se chegassem a ele. Irmãos, você não tem ideia de como Jesus usou isso. Jesus encontra Filipe e Jesus já começa, não é, a perceber como seria bom conviver e andar com Filipe. Ele era assim, ele gostava de conhecer, ele queria saber de tudo, saber todos os assuntos, conhecer sobre tudo. Aqui diz assim, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Todo mundo sabia de onde Filipe era. E Filipe encontrou Natanael e disse, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele sabia todos os detalhes. Ele não era um religioso, mas ele era alguém acessível. Ele era alguém que gostava de ter informação para dar. Ele gostava de falar acerca das coisas e das pessoas. Ele estava ali, todo mundo que cruzava de um lado para o outro estava sempre lá. E como é engraçado isso, eu tenho um sobrinho que é assim, não é? Todo mundo conhece o Leandro e o Leandro conhece todo mundo. De qualquer assunto que você perguntar para o Leandro, ele é especialista, ele sabe contar história. Ele é tão cheio de conversa, mas ele vive cercado de pessoas. Às vezes, de onde você não pensa que vai sair alguma coisa, olha lá o Leandro resolvendo, porque ele é tão assim, que conhece realmente tanta gente, que de repente a coisa acontece e você não tinha nem esperança, né? Você pensa, de onde que não pode sair nada, aí que não sai mesmo. Mas você olha e fala, mas ele conversa tanto que não vai sair nada daí. E de repente sai alguma coisa dali. Jesus encontrou Filipe
E o Filipe imediatamente já saiu e já começou a falar e já encontrou Natanael e disse: olha, nós encontramos alguém aí que deve ser aquela pessoa de quem Moisés falava. Olha, aquela pessoa de quem os profetas profetizavam. E Natanael questionou a princípio e disse: pô, Filipe, mas como é que você sabe, cara? Porque você está dizendo que ele vem de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Filipe disse: olha, não sei, cara. Vem aqui e vê. Vem você comigo, vamos lá ver. E o Natanael foi com o Filipe. Foi até Jesus. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse assim: olha, tem um verdadeiro israelita aí, em quem não há dolo. E o Natanael fica espantado e diz: mas você me conhece de onde? E Jesus fala: quando Filipe foi te chamar, antes de Filipe ir te chamar, é assim que diz o versículo 48, não é? 49. 48 mesmo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes do Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Filipe nem tinha ido ao seu encontro ainda, mas eu já estava te vendo lá. Eu já conheço você antes. Na verdade, o Filipe já foi uma ponte para chegar até o Natanael. Veja que Jesus encontra-se com Filipe, faz o convite para ele: me segue, Filipe, e já pensando, isso é uma inferência, tá? O texto não diz, mas eu fico pensando, parece que Jesus já sabia essas qualidades de Filipe, esse jeitão dele, e Jesus iria usar isso para encontrar e para alcançar outras pessoas. Jesus estava de olho de Natanael já, que era um israelita mesmo, sem dolo, alguém que iria segui-lo para o resto da vida, e Jesus usa Filipe para que, através de Filipe, Natanael possa chegar também. Eu queria que você percebesse algumas coisas aqui, alguns outros textos. Você vai se lembrar de uma época quando Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. O Filipe estava lá, e ele se levanta e diz: Jesus, mostra o Pai para a gente. Pô, ele pensou assim: pô, é minha chance de conhecer, não é? Porque amanhã, se alguém me perguntar, eu já indico e tal, eu já me mexo. Ele gostava dessas coisas. E aí Jesus fala para ele: ô Filipe, pô, quem vê a mim vê o Pai, cara. Você está comigo o tempo todo e não me conhece? Pô, presta atenção. Teve uma vez que Jesus é seguido por uma multidão enorme. Tinha muita gente lá, as pessoas ouvindo Jesus o tempo todo. E chega uma hora que eu fico pensando, Jesus olhando no meio daquela multidão toda, todo mundo chegando e tal, saindo. E eu fico pensando que Filipe estava ali no meio, sabe? Conversa com um, conversa com outro, e fala com um, e salva do outro e tal. E é interessante que Jesus percebe isso e chama o Filipe de canto. Eu queria que você relembrasse esse texto aqui comigo, de João capítulo 6. Pega aí, por favor. Olha que coisa engraçada isso. Interessante isso, não é? João capítulo 6 e versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse a quem? A Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a essas pessoas? Porque o Filipe era o cara que sabia tudo, não é? Era o que tinha todas as informações. Então Jesus chama ele aqui no canto e faz um teste com ele: ô Filipe, você está aí de papo com todo mundo aí? Porque, gente, Pedro, Tiago e João eram mais reclusos. Eles gostavam de estar perto de Jesus. Mas eu vejo Filipe perto das pessoas. As pessoas queriam chegar até Jesus e não conseguia. Filipe estava sempre ali. Então o Senhor fala para ele assim: ô Filipe, vem cá. Como é que a gente vai resolver esse problema aí agora? E o Filipe fala: ó, Senhor, não está complicado o negócio aqui, não é? Jesus faz essa pergunta para ele, até sabendo o que dizer. O versículo seguinte diz assim, ó: Jesus dizia isso para experimentar. Jesus sabia o que estava para fazer. Mas o Filipe, como ele era tão cheio de traquejo, de resolver, Jesus conversa com ele: como é que a gente vai resolver isso aí? E o Filipe dá a seguinte definição no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber um pedaço. Jesus, se nós tivéssemos aqui o salário de um ano e comprássemos tudo em pão, não daria para dar um pedaço para cada um. É muita gente, eu andei no meio deles. É gente a dar com pau. Senhor, se a gente fosse comprar muito dinheiro de pão, dar um pedacinho para cada um, ainda não dava. Ele fazia esse tipo de análise, ele conversava com as pessoas, ele sabia exatamente quantas pessoas tinham por ali.
Teve uma outra ocasião que Jesus foi para uma festa de Páscoa. E alguns homens queriam falar com Jesus. Os gregos queriam encontrar Jesus de qualquer maneira. E eles não tinham acesso até Jesus. Era difícil chegar perto de Jesus. Onde Jesus estava, tinha sempre muita gente perto. Mas alguém falou para eles assim: eu sei como você fala com Jesus. Quer falar com Jesus? Sabe quem você tem que encontrar? Imagina quem te encontrar. Olha o capítulo 12 de João. Por favor. Capítulo 12 de João, versículo 20. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, lembra? E lhe rogaram: Senhor, nós queremos ver Jesus. Eles sabiam que o Filipe podia dar um jeito nesse negócio. Eles sabiam que o Filipe podia resolver essa parada para eles. Ele era acessível, gostava de ser acessível, gostava de se apresentar, gostava de estar ali fazendo essa ponte entre Jesus e as pessoas. Era o jeitão dele, ele era comunicativo, ele fazia amigos, ele estava entre todo mundo. Às vezes, irmãos, só de você ser como você é, isso pode ser usado para a glória de Deus, isso pode ser usado para aproximar as pessoas de Jesus, isso pode ser usado para contribuir para o crescimento do reino de Deus, a sua acessibilidade. Você é assim, Deus fez você assim, você é uma pessoa de muitos amigos, você conhece todo mundo, você conhece de polícia a bandido, você conhece todo mundo mesmo, então assim, use isso para a glória de Deus. Jesus quer usar esse seu jeito de ser para fazer com que mais pessoas se aproximem dele. Foi assim que Filipe fez com Natanael, foi assim na ocasião da multiplicação dos pães para toda aquela multidão, foi assim na ocasião da Páscoa, quando Jesus estava difícil de acessar Jesus, mas encontraram Filipe e disseram: ó, Filipe, resolve aí, a gente quer ver Jesus. Talvez outras pessoas são mais fechadas, talvez outras pessoas são menos acessíveis, não gostam muito de conversa, não gostam muito de papo, mas você é assim, você gosta de conversar com todo mundo, esse é o seu jeito, você se sente bem em ser assim, o Senhor quer usar isso para a glória do nome dEle. Faça algo importante de fato, e não tem nada mais importante do que ser usado por Deus para conduzir outras pessoas até Jesus. Não somos nós que salvamos. Você não pode salvar ninguém, eu não posso salvar ninguém. Mas nós temos que usar os nossos recursos para tentar conduzir as pessoas a Cristo, facilitar a chegada das pessoas a Cristo. Deus quer usar esse seu jeito. Deus quer usar essa sua forma acessível de ser, para que outras pessoas cheguem até Jesus através da sua vida. Talvez você está pensando: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sou missionário. Você é acessível? Deus quer usar isso para a glória do nome dEle. Mas veja, é sobre fato, não é? Era sobre André. E André não era muito acessível, não. Mas ele era prático. Sabe, conhece pessoas práticas? Que elas fazem, e elas fazem imediatamente. Elas fazem e fazem logo. O que tem que ser feito, e vamos fazer, e acabou. André era assim. Eu não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos, mas vamos de novo voltar em João capítulo 1, no versículo 35. Lembra, a história começa assim. João 1,35 está dizendo: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus tinha acabado de ser batizado por João naqueles dias. O texto aqui do capítulo 1 diz que que João estava batizando no Jordão, e então Jesus vem para ser batizado por ele, e então João batiza Jesus e vê o Espírito Santo descer de forma corpórea sobre ele, e João Batista tem certeza que aquele é o Cristo ungido de Deus. Deus tinha falado para João Batista: olha, aquele a quem você vira o Espírito descendo sobre ele, esse é o Cristo. E João já falava: gente, eu não sou o Cristo, não. E questionavam ele: bom, se você não é o Cristo, por que você batiza? Por que você ensina se você não é o Cristo? Ele diz: olha, eu não sou o Cristo, mas o Cristo está vindo aí. Eu sou o precursor, eu sou a voz que clama no deserto. Ele está vindo aí, é alguém que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias.
Mas ele está vindo aí. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele está vindo aí. Depois João vê Jesus vindo e aponta, ó, está vendo aí, gente? Fala com os discípulos dele, tinha muitos discípulos. Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é aquele de quem Deus havia me falado. No dia seguinte, nós começamos lendo assim no 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2. João vê de novo Jesus passando e fala, eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos, então, ó, tchau, João, estamos seguindo. Sabe quem era um deles? O versículo 40 diz isso. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André, irmão de Pedro, era alguém que tinha interesse pelas coisas de Deus. E ele via João Batista pregando e seguiu João Batista. Mas ouviu de João Batista que ele não era o Cristo, que o Cristo estava por vir. E quando André ouve o próprio João dizendo, ó, esse aí é o Cristo, André falou, então, ó, meu tempo com você acabou. Daqui para frente eu vou seguir a ele. E André foi seguir Jesus. E Jesus viu 2 discípulos lá seguindo ele e falou, vocês estão buscando o quê? E eles falam assim, Senhor, onde é que você mora? Onde é que você assiste? Onde é que você trabalha? E Jesus fala, vem aqui, vamos lá, vamos ver. E Jesus leva eles até o lugar onde Jesus está morando. E André resolve ficar lá ouvindo Jesus. Então veja, ele ouve acerca de Jesus e segue Jesus. Depois ele ouve o próprio Jesus e fica ali com Jesus. Depois que ele ouviu acerca de Jesus, ele se posiciona e sai para fazer o que tem que ser feito. Logo depois de ter ficado aquele tempo ali com Jesus, o versículo 41 diz, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. André era prático. João, não é você não? É ele? Então tchau, estou indo segui-lo. Jesus, o que é para fazer? Olha, para ficar comigo, então estou aqui com o senhor. Ouvindo Jesus, entendeu que tinha que sair e fazer algo prático. Ele então sai. E o primeiro que ele encontra é o seu próprio irmão. E ele diz, olha, nós achamos o Cristo. E ele leva Pedro até Jesus. Porque é assim que diz no versículo 42. E o levou a Jesus. André pega Simão quase que pela mão e leva ele até Jesus. André era alguém prático. Lembra daquela história de Filipe lá na multidão, na multiplicação de pães? E que Jesus chega para Filipe e fala, ô Filipe, onde é que a gente vai comprar comida para toda essa gente? E Filipe fala assim, ó Senhor, se a gente tivesse aqui 200 denários de pão, não daria para comprar e dar um pedaço para cada um. O Filipe, ele era acessível, mas ele não era prático. Mas tinha alguém prático lá. Olha o capítulo 6 de novo, volta lá no 6. Eu vou repetir o texto para você aqui, João 6, 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 7, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Aí olha o versículo 8, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Veja, o Filipe não era o prático, era o acessível, mas André era o prático. Quando Jesus falou de como é que a gente vai dar de comer para todo esse povo, o que o André fez? Saiu procurando alguém. E encontrou um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele pega esse rapaz, leva até Jesus e fala, Senhor, olha, tem um rapaz aqui, ó. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Eu sei que isso não é nada para esse monte de gente, mas está aqui. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei como é que vai resolver, mas a minha parte eu fiz. Eu peguei ele e trouxe até aqui. O André não ficou fazendo conta de quanto de dinheiro que dava para comprar de pão. O que ele fez foi fazer alguma coisa. Vai lá e faz aquilo que é possível fazer. Traz aquilo que você conseguir e apresenta até Jesus. Faça o pouco que você é capaz de fazer.
Não fique preocupado em calcular quanto é que vai dar para fazer. Só faça o que está à sua mão para fazer. Algumas pessoas ficam fazendo cálculos para saber se vai ser ou se não vai ser possível fazer alguma coisa importante. Tem gente que passa a vida esperando a oportunidade de fazer alguma coisa importante. Não, meu irmão, faça aquilo que está à mão para fazer. Porque fazendo o que está à mão para fazer, vai ser uma bênção. Foi porque André tomou a atitude prática de achar alguém com 5 pães e 2 peixes e trazer até Jesus, que o milagre da multiplicação aconteceu. Mas eu posso fazer tão pouquinho. Mas isso é tão pouquinho, não interessa. Faça o pouquinho que você pode fazer. É Jesus quem vai multiplicar isso e que vai abençoar. Lembra daquela história dos gregos que queriam encontrar Jesus? E eles queriam encontrar Jesus, o que eu faço? Procuro um camarada que é acessível. Quem era o acessível? Filipe. Encontraram Filipe. Ele era acessível, mas ele não era prático. Ele precisava de quem? Olha lá, João capítulo 12. Pega aí, por favor. Está escrito assim, lá em João 12, 20, que nós lemos. Vou repetir para você. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a quem? Ao acessível, a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, que era conhecido por todo mundo sabia de onde ele era, de onde ele vinha e tal. E lhe rogaram: Senhor, nós queremos ver Jesus. Olha a sequência. Filipe foi dizer a quem? Ao prático. Porque ele não sabia muito bem como resolver os camaradas, quer ver Jesus, mas... E André, o que a gente faz? E André e Filipe o comunicaram a Jesus. O André pensou assim: eles querem ver Jesus? Então, vamos levá-los lá até Jesus, ponto, acabou. Porque o Filipe, apesar de ser acessível, ele ficava calculando. Será que levo? Será que não levo? Será que faço? Será que não faço? O André falou: vamos levá-los lá. E levaram eles até Jesus. O negócio dele era resolver, era fazer o que estava à mão para fazer. Não dá para fazer muito? Não dá para resolver os grandes problemas? Faça aquilo que está à sua mão para fazer. Só não fique parado. Faça o pouco que você pode fazer. Esse pouco vai servir para a glória de Deus. O André, sabe quantas pessoas para Jesus André ganhou? A Bíblia fala que André ganhou uma pessoa, levou uma pessoa até Jesus. De fato, direto. Simão Pedro. Ele não sabia o que ia dar daquilo, parecia pouco. Era só Pedro. Pedro era, né, ogro mesmo. Mas ele pegou o Pedro e levou o Pedro até Jesus. Pedro se tornou o maior entre os 12. Aquele que mais pessoas levou a Jesus. O livro de Atos diz que numa pregação de Pedro se converteram 3.000 pessoas. Uma segunda pregação de Pedro e já eram mais de 5.000 pessoas. O André não ficou fazendo conta. Ele pegou o Pedro e levou até Jesus. Sabe o que aconteceu com aqueles 5 pães e 2 peixes que o André levou até Jesus? O Senhor Jesus orou e Deus multiplicou e foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente. Se o André tivesse ficado fazendo conta para ver se dava ou se não dava, não teria feito nada. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e levou até Jesus, e aconteceu um dos maiores milagres da história. 5 pães e 2 peixes alimentaram, por baixo se calcula, 10.000 pessoas. E sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Porque o André era prático. Ele fazia aquilo que era possível fazer. Faz algo importante para Deus. Faz algo importante de fato. E sabe, algo importante de fato, talvez não vai ser abrir o mar vermelho. Talvez não vai ser sair voando em carruagem de fogo. Mas talvez seja só você ser acessível às pessoas. Seja você mesmo. Mas coloque isso a serviço do reino de Deus. Talvez você nem é muito acessível assim. Você não é tão simpático assim, não. Esse negócio é mais sério. Ok, mas você é prático? Você é alguém que faz o pouco que dá para ser feito?
Então comece a fazer isso na obra de Deus, para a glória de Deus. Faz algo importante de fato. Coloca isso nas mãos de Jesus. Deixa Jesus fazer a obra. Quando você perceber que alguém está meio confuso, vai fazendo, porque às vezes ele começa a fazer e Deus começa a agir quando você começa a fazer. Muita gente não tem grandes recursos, não tem grandes dons, não tem grandes talentos, mas tem praticidade, tem disposição de começar a fazer qualquer coisa. E quando começam, às vezes, irmãos, tudo que Deus precisa, entre aspas, né? O precisa entre aspas. Deus não tem necessidade nenhuma. Mas tudo que Deus espera, tudo que Deus quer, melhor, é que você comece a fazer. Só comece. E deixa que Deus faz o restante. Sabe, eu ouvi uma história, você deve ter ouvido, é uma história que é comum, é recorrente nas redes sociais aí, de uma criança que não sabia descascar mexerica. Não é? Porque ele não sabia como começar. Ele não sabia como começar. Aí ele levou a mexerica para o pai, e o pai, começa aí. Não é? O pai dava lá um toque, tirava a tampinha, e agora começa, agora vai você, agora é a sua vez. Aí ele ia descascando, e quando ele via, estava tudo descascado. Se fica imaginando como é que vai descascar tudo, não consegue. Conversa com Deus, Deus vai te mostrar o jeitinho de começar, por onde você começa, onde é que é a posição de começar melhor, e aí você vai fazer. Então, tem muita gente esperando receber grandes dons e grandes talentos para começar a fazer alguma coisa para Deus. Comece a fazer. Sabe, começa devagarinho, começa aos pouquinhos. Eu tinha um desejo no meu coração, e já contei essa história aqui, me permita repeti-la, porque eu tinha um desejo no meu coração, eu queria fazer alguma coisa para Deus, mas eu não conseguia ver espaço. Eu me converti e não conseguia ver espaço. Eu não tinha talento como os outros que estavam lá tinham, e eu não sabia fazer como eles faziam, eu não tinha grupo para eu trabalhar, não via lugar para fazer nada. E aí comecei a descobrir que tinha algumas pessoas na igreja, alguns adolescentes que ficavam ali sem fazer nada na igreja. Não é? Eles não tinham um trabalho específico na igreja. E eu comecei, acredite, eu comecei a fazer teatro com eles. Vê se pode um negócio desse. Eu não sabia nada. Imagina eu com o meu jeitão aqui fazendo teatro, né? Você me conhece. Mas eles sabiam fazer, então eu ia lá e ficava incentivando eles a fazer o teatro. Uma vez o pastor me deu uma bronca que eu não esqueço até hoje, porque nós fizemos a peça do mendigo que estava na porta do templo, chamada Formosa, lembra? E o menino, tinha um então que ficava lá, simulando o aleijadinho lá, o aleijado lá da porta do templo, não é, o coxo, e cego e coxo, né? Estava lá, cego, né, que ele era, sei lá. Ele estava lá pedindo esmola, cego. E os outros dois eram Pedro e João, sempre Pedro e João, né? Que iam entrando no templo, e aí viram aquele moço lá, sentado lá pedindo esmola, coxo ele era. E aí disse para Pedro assim, dá uma moeda aí para mim e tal. O Pedro falou, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Era coxo, né? Porque, levanta-te e anda. E o aleijado pulou, saltou e começou a glorificar a Deus, e foi uma bênção. E nós vamos fazer essa peça na igreja. Aí achar o aleijado foi fácil, deixamos lá o aleijado lá, um menino qualquer lá sentado no chão. Mas e achar o Pedro e João? Porque ninguém queria ser Pedro e João. E aí, enfim, achamos os dois, fazer o papel de Pedro e de João, foi uma bênção, os irmãos oraram lá, o menino se levantou, foi aquela bênção no culto. O pastor me chamou depois e disse assim, rapaz, quem você pensa que você é? Eu falei, pastor, por quê? Eu não sou ninguém não, mas por quê? Quem você acha que esses meninos são? Eu falei, pastor, por quê? Já pensou 2 meninos desse aí, fazendo papel de Pedro e de João? Olha a preocupação do homem. Ele estava preocupado que não podia usar 2 crianças para falar que era o grande Pedro e João, porque é como se Pedro e João fossem alguém assim, inatingível, inalcançável. Não, meus irmãos, eles eram homens como qualquer um de nós. Eles só colocaram o que eles tinham a serviço de Deus. E quando você coloca o pouco que você tem a serviço de Deus, Deus faz. Eles não eram melhores do que nós em nada. Eles não eram mais santos, mais poderosos, mais gloriosos. Eles eram homens como eu e você. Eles só se colocaram à disposição de Deus, e Deus foi quem usou a vida deles.
Se usou Pedro para curar o enfermo, usou Filipe para ser acessível. Se todo mundo fosse igual a Pedro, ninguém conseguia chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus precisava de alguém simpático, alguém acessível, alguém que conversasse com todo mundo, alguém que cumprimentasse todo mundo, alguém que saudasse todo mundo, alguém que sabia o nome de todo mundo, alguém que todo mundo sabia o nome dele, de onde ele era, alguém que tinha informação. E esse alguém era Filipe. Ele nunca curou ninguém, nunca fez milagres maravilhosos, mas ele conduzia pessoas até Jesus. Isso foi uma bênção. André nunca foi Pedro. Ele foi só a pessoa que levou Pedro até Jesus. Ele não ganhou multidões de pessoas, mas ele levou Pedro até Jesus. Ele, quando ouviu que João Batista dizendo, esse é o Cordeiro, ele disse, João Batista, então tchau, porque eu estou seguindo ele agora. Ele foi alguém que quando viu Jesus, falou, Senhor, eu quero ficar um tempo contigo. Onde é que você está morando? Porque eu quero ir até lá. Foi com Jesus até lá. E ouviu Jesus falar acerca da missão que ele tinha. E André, no outro dia, sai de lá e vai procurar pessoas para conduzi-los até Jesus. Encontra Pedro e leva até Jesus. André sai para procurar alguém que tem pães e peixes, qualquer coisa para comer, e encontra o rapaz com 5 pães e 2 peixes. André sai e vai levar os gregos até a presença de Jesus. E a partir dali aconteceu coisas gloriosas no ministério de Jesus e na vida daqueles gregos. Porque alguém foi lá e fez o pouco que precisava ser feito. Faça pouco, mas faça com intensidade. E para falar de intensidade, eu fiquei pensando em Tomé. Se Filipe era o da acessibilidade, se André era o da praticidade, o Tomé ele era o da intensidade. O Tomé é lembrado por todo mundo como aquele que duvidou de Jesus, né? Porque disse, olha, se eu não colocar o meu dedo lá no buraco do cravo na mão dele, se eu não conseguir colocar minha mão do lado dele, eu jamais crerei. Sabe por quê, irmãos? Eu não tenho procuração para defender Tomé, não. O que defende Tomé é a própria biografia dele, não é? A própria história dele. Como eu disse, foi um dos maiores pregadores daqueles 12. Pregou na Índia e ganhou milhares de pessoas, pelo menos milhares de pessoas para Jesus. Tomé ganhou, por causa da sua intensidade. Com Tomé assim, ou é ou não é. Não tem meio termo, não tem meio termo. Eu quero saber como é que... Olha, gente, vocês vão ficar aí, eu estou indo. Eu separei um texto para a gente ler aqui sobre Tomé. Capítulo 11 de João, versículo 16. Eu não sei se você se lembra disso aqui, mas o capítulo 11 de João é acerca da ressurreição de Lázaro. Você se lembra? Que Jesus estava lá em Betânia e queriam apedrejar Jesus lá na casa de Lázaro, e Jesus foge de lá, para não ser morto. E alguns dias depois chega recado para Jesus de que Lázaro, o seu amigo, estava enfermo. E Jesus fala, bom, nós vamos para lá ressuscitar Lázaro. Nós vamos para lá ressuscitar Lázaro. E os discípulos falam assim, Senhor, mas eles queriam te apedrejar lá, lembra? E Jesus fala assim, olha, eu estou indo. Eu vou para lá e vou ressuscitar Lázaro. Nessa hora, irmãos, Pedro ficou olhando assim, pensando, vou ou não vou? João ficou olhando assim, e agora? Vou com ele ou não vou com ele? Olha o que diz o versículo 16. Então Tomé, sabe Tomé? Sabe aquele da incredulidade? Está dizendo assim aqui. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Se ele for para lá e for morrer, então nós também vamos morrer com ele. Se é para morrer, nós vamos morrer juntos. Se ele for morrer, eu vou morrer também com ele. O que não dá é para viver sem ele. Eu não vou continuar vivendo se ele for morrer. Se o propósito é que ele morra, nós vamos junto e morre todo mundo junto. Sabe aquelas pessoas que são assim, ou é todo mundo ou não é ninguém? Vamos fazer o que tiver que fazer, e vamos fazer com intensidade. Esse era o Tomé. Sabe quando ele não estava presente e os discípulos disseram que Jesus havia ressuscitado? Ele falou, eu não creio não, eu não vou crer. Se eu não puder colocar o dedo, se eu não puder colocar a mão, eu não vou crer. Ele era tão intenso que ele sabia o que implicava aquilo. Ele sabia que era sério aquele negócio, aquela conversa. E ele
não acreditou mesmo. Eu quero ver. Jesus chamou de incrédulo, é verdade. Jesus foi, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E o Tomé pegou aquela palavra para ele, e ele disse, bom, eu sou mesmo, e eu sou com todas as minhas forças, e eu sou até a morte, e eu sou não importa o que digam, e eu sou não importa se os outros não vão fazer, eu vou e eu vou até o final. E o Tomé foi esse camarada de personalidade intensa, alguém de personalidade forte, alguém que diz, eu vou fazer o que tem que ser feito em prol da causa de Jesus. Foi para a Índia e pregou muito o evangelho lá, e lá até hoje tem o Morro de São Tomé. Lá no lugar onde ele morreu, construíram uma igreja lá, a igreja de São Tomé, porque foi alguém que deu a vida pela causa do evangelho, por ser intenso nas suas decisões. Ele não fez grandes milagres. Ninguém ouviu falar da sombra de Tomé curando ninguém, da roupa de Tomé curando ninguém, mas ele foi intenso na pregação do evangelho. Eu só estou tentando mostrar para você que gente simples, com atitude simples, sendo elas mesmas, podem fazer algo importante de fato. Você pode fazer algo importante de fato, com o seu jeito de ser. Deus às vezes não muda o nosso jeito de ser. Às vezes você é extrovertido e Deus vai usar essa sua extroversão para alcançar pessoas. Às vezes você é tímido, introvertido, e Deus vai usar essa sua timidez e introversão para alcançar pessoas. Talvez você diga, não, mas eu sou intenso demais. Ok, então Deus vai usar toda essa sua intensidade para alcançar pessoas. Ah, mas eu sou calmo, eu sou zen demais. Não tem problema não. Deus vai usar você do seu jeito de ser para a glória do nome dele, para o crescimento do reino. O importante mesmo, irmão, de quem anda com Jesus, é saber o seguinte: eu vou permitir, eu vou desejar, eu vou querer fazer algo importante de fato. Então, eu disse a você que essa palavra ficou na minha mente. Que fazer algo importante de fato não é construir um prédio necessariamente. Não é construir uma ponte, não é pisar na lua, não é viajar o mundo inteiro, não é falar 5 idiomas. Às vezes fazer algo importante de fato é só conduzir uma pessoa até Jesus. Não menospreze isso não. Você não sabe quem será aquela pessoa. Você não sabe o que Deus vai fazer através daquela pessoa. E você não sabe nem o que Deus quer fazer através da sua vida. Por menor que você se sinta, por menos importante que você se sinta, saia daqui dizendo, Deus, eu quero fazer algo importante de fato. Eu quero conduzir alguém até o Senhor. Me usa, Deus, com o meu jeito mesmo. Eu falo assim, ou eu sou assado, meu jeito é assim, mas me usa, Senhor, para a glória do seu nome. Porque aqueles que fazem coisas importantes de fato, são aqueles que vivem para servir ao Senhor. Entregam suas vidas completamente ao Senhor. Querem ser usados por Deus de alguma maneira. E que não ficam esperando o céu se abrir e vir uma voz do céu poderosa falando com você isso ou aquilo. Você só quer ser útil no reino de Deus. E você pode ser útil com o seu jeito, sem nada de espetacular acontecer, sem nada de impressionante acontecer. Você pode fazer algo importante de fato. Lembre-se de Filipe. Ele era só alguém amigo, não é? Sabe o que significa o nome Filipe? Como significa o nome Filipe? Amigo dos cavalos. Ela sabe, ela deve ter um filho que chama Filipe. Amigo dos cavalos. É isso. O nome de Filipe significa isso. Ele era assim, sabe? Ele só era alguém amigável. Ele só era alguém acessível. Ele só era alguém que as pessoas procuravam ele. Ele era assim, era o jeito dele. Mas ele resolveu que ele ia viver para conduzir pessoas a Jesus. Nem sempre ele sabia fazer. Mas ele queria que essa sua acessibilidade facilitasse a chegada das pessoas até Jesus. O André não sabia fazer grandes coisas também não. Mas era prático. Fazia o que era possível fazer. E o Tomé era intenso. Intenso a ponto de dizer, se ele vai morrer, nós vamos todos com ele. Vamos viver com ele ou vamos morrer com ele, não importa.
Sabe, os que estão prontos para morrer para Jesus são aqueles que estão prontos para viver para Jesus. Você está pronto para viver para Jesus? Jesus é importante para você? Você realmente quer que o Senhor use a sua vida? Então não olhe nunca mais para você e diga assim, mas eu não tenho nada que Deus possa usar. Porque Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Então não fique se comparando a ninguém. Não fica dizendo, eu não tenho esse ou não tenho aquele talento. Não importa o que você não tem. O que importa é o que você tem. E o Senhor quer usar isso que você tem para fazer algo importante de fato. Amém?